Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h08, sala de redação desta sexta-feira, que é um dia depois da estreia do Grêmio na Copa do Brasil e sua vitória sobre o Juventude por 1-0, e é um dia antes de um jogo importantíssimo para o Internacional, que é amanhã no Itaquerão, 7 da noite, contra a equipe do Corinthians. Gimo, desanimado. A gente olhava para aquele jogo do Grêmio e dava um sono, rapaz, eu resisti, eu fui bravo, fui até o final, mas às vezes eu dava uma cabeçada, assim, sabe como é que é? Aquela pescada, né? Ia e voltava, sabe? O queixo batia no peito assim e eu voltava. Até fiquei com um certo torcicolo, viu, Pedro Ernesto, por causa daquele jogo do Grêmio. Mas já no primeiro tempo, Davi? O primeiro tempo foi bom, Davi. Muito bom. Eu não gostei muito, não. Achei desanimado. Tô falando do jogo, não do Grêmio. O Grêmio. O jogo, o Grêmio, o Juventude, o Grêmio fez aquele gol, né, no 10 minutos, se não me engano, fez o gol e parece que se contentou, né? Eu não sei se foi isso mesmo, ou se tem alguma deficiência física, ou é porque tinha alguns desfalques no meio de campo, e o Juventude também parece que ficou contente por perder só por 1-0. Para mim, teve dois lances interessantes no jogo, dois lances. Um foi um drible de costas que o Ferreirinha deu na ponta direita, que eu gostei, foi o momento que eu sorri no jogo. Foi lindo aquele drible do Ferreirinha. E o outro foi o gol que o centroavante do Juventude perdeu, né? Dentro da pequena área, vazio, o gol não tinha ninguém ao lado dele, nem atrás dele, nem perto dele, nada, e ele conseguiu chutar para cima. Isso é uma façanha, um fenômeno que ele conseguiu, Pedro Ernesto. Você sabe, Davi, que hoje no Globo Esporte, o Marcelinho Cabral, editor-chefe do Globo Esporte, ele fez uma coisa muito delicada, muito cuidadosa e que valeu muito a pena para o próprio Breno e para a torcida do Juventude. O Marcelo recuperou no Globo Esporte, na abertura do programa, o Ibrahimovic e o Cristiano Ronaldo perdendo o mesmo gol que o Breno perdeu ontem. Porque tem toda essa gravidade mesmo, Davi. É um gol sem goleiro, ele não está pressionado, a bola não bate em cucuruto nenhum, é um gol que é mais difícil não fazer do que fazer. E a bola sobe e não entra. Pois o Marcelo encontrou o Cristiano Ronaldo perdendo o gol na mesma condição e o Ibrahimovic também. O Breno tem muito crédito, o Breno é o melhor jogador do Juventude na competição. Mas é evidente que o gol de ontem dele pode fazer uma falta fatal, com o perdão do trocadilho, na terça-feira que vem. Maurício, ele passa da bola um pouquinho. Ele passa alguns centímetros da bola e aí ele pega muito embaixo dela. Não, é imperdoável, não tem desculpa, né? Mesmo passando... Ele podia ter dominado a bola, né? É só deixar o pé parado, mas é que se a gente perceber, é sutil, mas ele passa um pouquinho da bola. Quanto à análise do Davi, eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo movimentado, de alto nível. O Grêmio mostrou nos primeiros 12 minutos, que o Grêmio teve o gol e depois teve o lance do PP, que o goleiro salva fora da área. O Grêmio mostrou marcação alta, transição rápida, o Grêmio mostrou uma cara diferente. Pela presença dos meninos, pela presença do Diogo Barbosa na esquerda, ele vai por dentro, ele dá uma opção muito boa para o time. Mas aí o Grêmio faz o gol, entrega a bola para o Juventude e espera um contra-ataque. Só que o Juventude sabe o que fazer com a bola. É muito bem treinado. Falta para o Juventude um pouco mais de qualidade técnica na frente. O Dalberto, que não é centroavante, segurar um pouco mais a bola. Ele perdeu o Wagner no início do jogo, né? Entrou o Capixaba, que no segundo tempo foi eu, no primeiro não. Mas o Juventude controlou porque o Grêmio deu a bola. E não veio o contra-ataque do Grêmio. Veio um lance individual do Ferreira, esse que o Davi relatou. E teve um outro, Davi, que eu gostei muito também, que ele dá um drible, que ele toca a bola com os dois pés, assim, ele toca com um pé pro outro e chuta pelo lado passa ele pela direita também, né? Exato. Aliás, no primeiro tempo ainda também, isso mesmo. Eu não sei, Maurício e Davi, Pedro e os demais amigos da mesa. E o Renato tem um problema, o Renato vai ter de arrumar um lugar para esse menino. Um cara que é destemido e que joga de forma tão vertical assim, ele precisa estar em campo. E Léo, ontem eu achava, eu falei, cara, o Ferreirinha tem que jogar e ele é fominha. Vocês vão ver, ele vai ficar com a bola, vai se irritar e tal. Ontem ele ficou várias vezes com a bola, que ele poderia ter feito 2-1, né? Dado um cara e receber no espaço vazio. Vai acontecer isso porque é a característica dele. Mas não é uma característica ruim. É melhor tu ter um cara assim do que um cara ruim para tu tentar arrumar. Ferreirinha é o contrário, é um cara bom, que ele tem um cacuete
que é de querer muito fazer a jogada vertical, como o Léo falou. Então, é um problema bom que o Ferreira tem, mas ele precisa melhorar. Ele precisa jogar de forma mais coletiva. E não é nem sem a bola. Ele se jogar, então tem uma chance de melhorar que eu vou te contar. Se jogar sim. Por todas as coisas que aconteceram ontem, e foram várias coisas que dá para pontuar como coisas ruins, que o Grêmio demonstra ainda dificuldades. Ontem o Renato na coletiva, ele me surpreendeu. Ele deu uma coletiva que eu gostei. Porque ele falou sobre o jogo. Ele explicou algumas coisas. Porque às vezes tu vê a coletiva, às vezes não. Até ontem tu ouvia as coletivas do Renato e tu já sabia o que ia acontecer, né? Se tu perguntava, por que tu quis isso? Porque eu confio no meu grupo, eu sei o que o meu grupo pode me dar. Era uma resposta meio óbvia e muito corriqueira. Ontem não. Ontem ele explicou a razão de ter colocado o Jean-Pierre e o Tassiano. Embora a gente não concorde, eu ao menos não concordo, não precisava ter tirado nem o Isaac, que estava fazendo, acho que a sua melhor partida com a camisa do Grêmio. Melhor partida do ano dele. Foi escolhido melhor em campo pela Rádio Gaúcha. Exatamente. E o Ferreira, que era um suspiro de boa vontade, de tentativa, de verticalidade e de egoísmo pro bom sentido naquele momento. Então ontem ele não precisava ter feito a substituição. O Ferreirinha tem o drible, né? Que é algo que está em falta no futebol brasileiro. Ele é raro, ele é um jogador raro. Então, o que ele tem que melhorar é o cruzamento dele. Várias vezes. Não, tem mais coisa, Davi. Tem mais coisa, coletividade. Tem vezes que ele tem que largar a bola para o bem dele. Porque ele ajudou, vai ser titular. Não. É largar a bola para o bem dele. Porque tem uma bola na ponta direita. Tu tá se ele dá no companheiro e vai no espaço vazio, ele recebe em condição de fazer a jogada que ele quer. Sim, tu tá dizendo no ataque, mas ontem ele participou até como lateral, às vezes ele tava jogando lá. Ele foi ajudando e tal. Claro. Mas o Davi, tem um defeito que ele apresentou como ponta, ele é ponta, né? Vamos dar um nome direitinho, né, para as coisas. O cara é ponta. Né? E ele é ponta, tem um defeito que quando ele vai no fundo, ele está livre ali, ele levanta a cabeça e ele cruza errado. Ele tem que melhorar esse cruzamento dele. Se ele acertar o cruzamento dele, o Diego Souza vai se consagrar. Mas ele está num processo, né, Davi? Assim, o Ferreirinha é óbvio que ele vai ser titular do Grêmio. Como Jean-Pierre, né? Ele melhorou o time. Só ele ter ritmo. É só ele ter sequência aí. Nossa, velho. É só ele ter ritmo. Cara, velho. É só ele ter um pouco mais de ritmo, Ferreira, e aí ele vai ter o jogo coletivo, que é um processo que o Everton teve, que o PP teve, mas está na cara que ele tem o principal, que é o que o Davi disse, é o drible, é a jogada aguda. Ele vai ser titular do Grêmio, não sei se é agora, daqui 2 meses ou no ano que vem, mas vai ser, ponto. Agora, mas aí o Grêmio... Diogo, desculpa, cara, te interrompi. Não, vai lá, eu vou depois. Meu, ele precisa ser agora. Ele precisa ser agora. O PP, eu sei que... Ele tem que entrar agora. Tá? O Everton, e a partir de agora todos... ele cumpre o processo. Agora vai ser. Mas ele tem que começar Duda, o processo desde já. Agora ele tem que jogar e ter sequência. Duda, agora vai ser o Alisson, Duda. Eu sei disso, é o Alisson. Não vai ser Ferreirinha nenhum. Vai ser o Alisson. Mas tudo bem, Guerra, que ele reveze com o Alisson. Lado é o Alisson. Ele só tá porque o Alisson não pode. Não, o Alisson é titular do Renato, indiscutível. Não, mas ele reveza muito. Ele não pode ser reserva do reserva. Quanto ao Atlético Paranense, ele era reserva do reserva. Ele não pode tem que ser o ficha 1 para as extremas, ô Duda. Ele tem que ser o ficha 1 para os dois lados. Isso aí. E outra, eu não tô aqui dizendo que ele é o salvador da pátria. Mas tu vê quando o cara tem algo mais. O PP, tu percebe que ele tá num degrau acima dos outros jogadores, cara. Tu vê, assim como o Everton tava 3 degraus acima. Então tu sabe, o Ferreira, ele é um degrau acima, consequência ele pode ficar mais, ele tem que ter sequência. Essa melhora, não adianta insistir no Everton, o Everton genérico, ou no Luiz Fernando que não é nosso. Isso são pessoas, jogadores que compõem grupo. Mas, ô Duda, me parece que a entrada do Ferreira ela deu uma... Principalmente no começo do jogo, eu gostei muito do começo do jogo do Grêmio. Fiquei até impressionado, o Grêmio marcando alto. Claro que depois o Juventude desgarrou 2 vezes, o Grêmio já não foi mais tão alto. Já ficou na meia pressão. E depois cansou, Léo. Pode falar a verdade. Cansou, cara. Não, Duda. Segundo tempo o Grêmio morre. Não, eu digo no primeiro tempo, Duda. Primeiro tempo o Grêmio com 25 minutos passou a marcar lá atrás. E aí deu a bola pro Juventude.
Mas me parece que a entrada do Ferreira, ela dá um dinamismo pro time do Grêmio. Claro! Que o Grêmio não tem, ele dá velocidade. Claro que ajuda também a presença do Diogo Barbosa, que ofensivamente tem muita força, e ajudou o Isaac, né? O Isaac ontem foi meia de área a área. O contra-ataque... Mas não foi um bom jogo do Grêmio. Não foi um bom jogo. Não. E eu vou além, Duda. Eu vou além. Eu acho que no conjunto da obra, o Juventude foi até melhor do que o Grêmio. Porque houve equilíbrio. Se tu pegar assim, poste de bola, tá pegando finalizações... O bom momento do Grêmio, recortando o bom momento, se é que dá pra recortar bom momento. Os primeiros 12 minutos, é bom. É bom, o Ferreira, o Pedro não gosta, mas o Ferreira, juro por Deus, ele aumenta o campo pro Grêmio, cara. Ele aumenta o campo. Ele estica a corda. Não, eu gosto, sim. Eu gosto. Que tu não gosta? Amplitude, ele não gosta de palavras novas, que são de difícil compreensão pro Pedro Ernesto. Mas o Ferreira dá o raio da amplitude, e quando a gente fala parece besteira, cara, mas isso ajuda o time a sair, a se alargar, aí a zaga sai, o time começa a marcar mais em cima, mas tu tem que ter um preparo físico, tu tem que ter entrosamento, tu tem que saber como fazer, mas esse jogador tem essa característica de fazer isso, ele não vem por dentro, ele vem sempre pela borda. Parte do reparo que nós estamos fazendo às coisas que o Ferreira precisa melhorar, por exemplo, o trabalho sem bola, que o Alisson faz tão bem, o Ferreira ainda não faz nem metade. O cruzamento que é um fundamento, o Ferreira tem que melhorar. A conclusão, ele tem feito gols, mas ele precisa melhorar. Só que parte da tomada de decisão, que foi uma crítica que você fez, às vezes é drible, outras vezes é trabalho coletivo. Ele só vai ter amadurecida essa noção jogando. É isso não aí. É no treino, é jogando, é tendo a repetição, é vivendo aquela cena da partida e concluindo. Agora eu driblo, agora eu passo. Pô, devia ter driblado, devia ter passado. É o jogo que dá isso, Pedro. Eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é que os termos colocados modernamente, por exemplo, reativo, tá? Se eu fizer uma pesquisa com algum de vocês, nós vamos chegar à conclusão que 50% das pessoas que nos ouvem não sabem o que é isso. Se disser que é retranca, eles vão entender, não tem problema, 100%, tá tudo resolvido. Bom, por aí, tá? É a primeira questão. Tá, defensivo, não, então, também as pessoas entendem, tá? É que tem alguns termos que estão dentro do futebol modernamente, que são termos da internet, sabe? Dessas coisas mais fechadas, assim, que são legal, tal, mas as pessoas no rádio não conseguem entender. Bom, a segunda coisa é a seguinte, vocês notaram que o Renato, durante todo o jogo, ficou em cima do Ferreirinha, o Ferreirinha estava constrangido, que cada bola que ele pegava, o Renato estava em cima dele. Eu nunca vi ele fazer isso com o Robinho, com o Thiago Neves, assim, eu não gostei disso aí que o Renato ele pegou no pé do Diogo Barbosa. Teve uma hora que o Diogo Barbosa perdeu uma bola e disse, tu não pode perder a bola aí de jeito nenhum. Pedro, eu achei que ele fez isso e deu pra perceber, tu tem razão. Porque ele tá vendo que ali tem um cara diferente dele. Ele tá querendo moldar o Ferreirinha, olha, tentando dar um jogo mais coletivo pra ele. Ele tá colocando o Ferreirinha. O Ferreirinha já mudou de patamar, ele é o ficha 1 para as duas extremas. Ele já passou do Everton lá na esquerda, como substituto ao PP, e do Luiz Fernando na direita. O próximo passo é ele aos poucos virar titular do Grêmio. Mas eu queria falar, Pedro... O Duda traz uma coisa interessante, que é a questão da amplitude, né, de ampliar o campo, de alargar o campo, o PP e o Diogo Barbosa extremas de um lado, né, mais o PP e o Ferreirinha do outro. Aí é papel do técnico encontrar uma forma de rechear e aproveitar para infiltrar. O que acontece? Quando tu abre o campo, o adversário também ele se alarga. E aí tu tem a chance de infiltrar. Aí é mecânica de jogo, aí é o jogador adequado, aí é o técnico pensar, né, no jogo e pensar em soluções. Claro que sem tempo para treinar fica complicado, mas para aproveitar isso. E tem para mim chamou muita atenção o Ferreira ontem, eu não sei se vocês vão concordar, me lembrou muito o Michael, jogador do Goiás, agora está no Flamengo. O Michael é assim, era o jogador do drible, é um futebol mais puro. Tem razão. Um futebol mais de essência, né, Maurício? É o cara que pega a bola e dribla. Porque tem no futebol hoje uma ética entre os jogadores que tu dá um drible e o cara é xingado, às vezes até apanha. E eles não têm isso, o Michael não tem, e o Ferreira também não tem. Ele não se constrange, ele vai pra cima e dribla mesmo. Me fez essa lembrança. Faz tempo que ele é assim, né? Por isso que ele tem que receber chance agora. Mas saindo assim do individual, indo pro coletivo, o Grêmio não fez um bom jogo. Se a gente for pegar todos os números do jogo, há um equilíbrio. No conjunto da obra Juventude foi até melhor. O segundo tempo, então, foi de dormir. Aquele Grêmio faminto que faz um gol e procura o segundo,
não está se repetindo, o Grêmio não consegue fazer 2, 3 partidas em sequência. O Renato acho que deu mais explicações porque era o time titular, era um time descansado, que de novo vai jogar descansado contra o Bragantino na segunda-feira, e o rendimento foi muito ruim. O Grêmio vai se classificar porque, assim, o Juventude fez uma grande partida, erra muito passe na transição, erra passe demais o Juventude, porque o Juventude faz um bom jogo e perde. Eu não tenho certeza. E o Grêmio faz uma partida ruim e ganha. E historicamente o Juventude não consegue ganhar do Grêmio. Historicamente tem alguma questão ali que impede o Juventude de ganhar. Mas ele foi melhor que o Grêmio ontem. Eu sou um jogador. Eu não boto o dinheiro que o Grêmio vai se classificar. Não boto. O jogo da Serra vai ser um jogo complicadíssimo. O Juventude descobriu que pode ganhar do Grêmio. Ontem ele descobriu isso. O Grêmio vai ter que botar, vai ter que botar os bofs para fora para voltar a classificar. Tem que ver também o tamanho, né, Guerra, da lesão do Wagner, porque ontem aquela ideia que eu saudei aqui, brinquei que ia aplaudir de pé e tudo mais, de que o Juventude jogaria com 2 meias, com 50 segundos, isso foi desfeito, porque o Wagner se machucou e eu não sei ainda a natureza nem a extensão da lesão. O treinador poderia ter colocado um jogador de marcação e preferiu botar um homem do corredor direito ofensivo, veloz, que é o Capixaba, mas não tem a mesma articulação do Wagner. A ideia básica do Juventude ontem era ganhar o meio-campo na base da posse de bola, da troca de passes. Isso se compromete na ausência do Wagner. Mas eu concordo. Primeiro, o favorito é o Grêmio, que joga por 2 de 3 resultados. O Grêmio é individualmente melhor que o Juventude, que tem alguns limites técnicos importantes, mas tem uma abertura bem grande para o Juventude revirar isso. Porque o Juventude não teve medo do Grêmio. Eu gostei de outro jogador, Duda. Eu gostei de outro jogador, não sei se chamou a atenção de vocês, o Bochecha. Ele sabe ser jogador. O João Paulo é um volante de bom passe, mas é um passe mais curto, por vezes até lateral. O cara que começa, mas o Bochecha é um volante que sabe jogar. E aí, no intervalo, ele saiu. E aí o Cajá cansou. O Juventude perdeu totalmente o poder de criação. E é um problema, assim, que ele leva à ausência do Wagner, né? E me chamou a atenção que o Pintado em nenhum momento puxou o time para trás. Pelo contrário, ele saiu perdendo, né? Em determinado, o time pra frente. Em determinado momento, ele jogou com 3 centroavantes. O maior problema desse jogo não é o Juventude, é o Grêmio. Todo mundo sabe que eu sou um turfista, eu sou um apostador. E no turf tu precisa ter, acima de tudo, paciência. Às vezes tu prepara um cavalo durante 6, 7 meses para ele poder correr, para ver o que ele vai produzir. Faz algum tempo que eu tenho dito aqui que o Grêmio está jogando muito pouco. E o Grêmio continua jogando pouco. Na segunda-feira ainda eu brinquei com vocês, calma, tem o meio da semana, vamos devagar. O Grêmio não consegue repetir atuações. A gente ainda está com aquilo na cabeça de ter visto o Grêmio tempos atrás. O Grêmio hoje é comum. É comum. Então o Grêmio pode ganhar, pode empatar e pode perder. Como tem feito sistematicamente no Campeonato Brasileiro. Esse é o problema do jogo em Caxias. O problema não é o Juventude é aquela bola de ontem. O problema é o Grêmio. O Grêmio não está jogando nada. Há muito tempo que não joga nada. Não, eu também acho que o Grêmio joga pouco, tá? Mas deixa eu entender, o Juventude ontem foi o melhor Juventude? Porque se aquele é o melhor Juventude, então o Grêmio está classificado. Eu acho que o Juventude é aquilo ali. E dentro da sua casa, ele tem capacidade de produzir até um pouquinho mais. A gente está vendo aí as competições. O Grêmio foi o único mandante que ganhou. Cuiabá ganhou do Botafogo, da Série B. Está muito igual o futebol. Muito igual. Eu concordo com o Guerrinha que o Grêmio caiu muito, né? Não é mais o mesmo que era. Mas se a gente for olhar as valências que o Grêmio tem, as possibilidades que o Grêmio tem, claro que tudo isso é aquela história, tudo tem que dar certo, né? Nas condições ideais, tu tem um time assim, tu tem ali 2 zagueiros que são extraordinários, Kahneman e Jeromel, tá? Esse Diogo Barbosa, lateral esquerdo, ontem, por exemplo, em outras partidas, mas ontem parece que ele afinou um pouco mais o jeito de jogar, inclusive trocando bola com o PP, fazendo tabelas pela esquerda, passando. O Diogo Barbosa é um lateral bem interessante. No outro lado ontem o Vitor Ferraz foi mal, eu prefiro o Orejuela, acho que é mais agressivo. Bom, aí eu estou falando das condições ideais. Condições ideais, o meio-campo titular é Maicon, Matheus e Jean-Pierre. É um belo meio-campo.
Aí isso tem esses dois pontas aí, né? O Ferreirinha e o PP. E o centroavante como o Diego Souza, o time nominalmente é um bom time de futebol. É um bom time. Pois é, Davi, mas eu te confesso que ontem o Diego Souza me preocupou. Tava um peixeirão, não conseguia chegar em bola nenhuma. Mas em geral ele é um centroavante razoável, né? Tem esse que tá chegando. Tu viu quantas vezes ele demonstrou insatisfação com algumas jogadas do Ferreira? Vi. Percebeu mas aqui que me pareceu, Duda, que ele estava numa frequência errada. O time ficou veloz com os meninos e teve lance que o Ferreira chegou e fez o lance individual porque o Diego Souza não estava chegando na área. Né? Me parece que tem mas o Ferreira não botou a bola na cabeça do Diego Souza, Léo. E o Diego Souza são duas leituras, né? O Diego pode dizer, cara, mas aí tem que jogar em função do Diego Souza. Aí tu esquece os outros. É bom. Não, mas tu tem dois pontas abertos, dois pontos dribladores. Tu tem jogadores que vão mais um lateral que sabe ir ao fundo também. Tu tem condição de botar a bola na cabeça do teu centroavante? Não precisa ser só o Diego Souza, ele em geral, ele ganha a bola pelo alto. Ele tem essa vantagem. As jogadas que o Diego Souza fez muito bem, esse ano já, inclusive, com o PP, não é o PP cruzando, é o PP por dentro, isso aí, abrindo a ala para quem passa, o Diogo Barbosa, e aí ele encosta no Diego Souza, porque o Diogo Souza é centroavante, mas ele é meio de origem. Ele gosta de bola no chão também, ele quer jogar, fazer o pivô, dar o tapa pro PP ou pro o Ferreirinha. Então ele não quer só o jogo de vai ao fundo e cruza, né? Ele é mais do que isso. Eu acho que isso talvez o Grêmio não tenha feito ontem. Chegar no Diego Souza ali por dentro. Vocês veem esse time que eu nominei aí, né? Pode botar o Turim, esse novo centroavante, tem o outro Ramires está chegando, né? Que parece que é um bom meia. Né? Então, esse time nominalmente é um time bom. É um time bom. O que falta para que esse time jogue um futebol de excelência? Um pouco mais de treino, talvez, um pouco mais de preparo físico, talvez, eu não sei. Não sei, mas que nominalmente tem um time bom, tem. Não, e o Jean-Pierre ter voltado ontem, embora claramente algumas jogadas ele tenha participado muito aquém do tempo de bola dos demais, o que é plenamente compreensível. Mas aí é aquele negócio, Davi, você deu uma passada nisso logo que falou do Jean-Pierre, o Duda também. Ele bate na bola e você diz, aqui é diferente, hein? Aqui é outra coisa, hein? Né? Ele dá outro status pro meio-campo do Grêmio. Considerando que ele vai ter uma semana de recuperação até lá, né? Até o jogo da próxima quinta-feira, e talvez com aproveitamento parcial segunda contra o Bragantino, será um Jean-Pierre melhor, o que pro Grêmio faz toda a diferença. Melhor arremate do Grêmio ontem foi do Renato, quando o goleiro do Grêmio saiu com aquela bola. Puxa, que coisa horrorosa quando o goleiro do Grêmio saiu com a bola com o pé. Deu um balão, foi na arquibancada. Foi o melhor chute do Grêmio ontem. Olha aqui, chegou Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas, que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Guerrinha, eu ouvi tu dizer em Esportes ao Meio-Dia que é jogo pro Inter ganhar 3 pontos. Pedro, antigamente quando o Grêmio, o Inter iam a São Paulo enfrentar o Corinthians, a gente sabia que era muito complicado, conseguindo um empate era grande resultado. E assim como eu disse no primeiro bloco que o problema era o Grêmio contra o Juventude, o problema não é o Internacional, o problema é o Corinthians. O Corinthians não está jogando coisíssima nenhuma. O Corinthians conseguiu a proeza agora de largar atrás do América de Minas, que é de outra divisão na Copa do Brasil. Ele não está enrolado no Campeonato Brasileiro por acaso, está porque joga muito pouco. Agora, o Inter precisa ir lá e fazer a sua parte. Porque se fizer a sua parte, o Inter fazendo 3 pontos, a tabela vai ajudar muito o Inter logo em seguida. O Inter vira o retorno pegando Curitiba no Beira-Rio, e o Flamengo vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético. E aí pode sobrar um gás, pode sobrar uma gordurinha para daqui a pouco começar a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo é fundamental. Eu acho que o Inter tem todas as chances de se aproveitar do momento do Corinthians. Não vai dar vida para o Corinthians. Tomara que não aconteça, né? Eu tenho impressão parecida pelo que o Internacional fez. Vai, Rafael, vai você.
Não, e o Internacional tem que aproveitar que fez esse belíssimo primeiro turno, onde no meio dessa caminhada ele teve uma boa gordura para gastar e infelizmente ela foi gasta mesmo, né? Então, se o Internacional quiser realmente sonhar com o título, ele vai ter que colocar na ponta do lápis ali o cálculo para que a penúltima rodada do segundo turno, que é o jogo contra o Flamengo, e a última, que é jogo contra o Corinthians, que ele tenha feito essa gordura anteriormente, né? Porque a gente sabe que o Flamengo está em uma ascensão, né? E se realmente o Internacional chegar precisando de muitos pontos, né? De tirar vantagem nas duas rodadas finais, a história pode se complicar e pode se lá, né? E pode ir o sonho por água abaixo, né? Então, e é importante observar que, por exemplo, o Clube Atlético Mineiro, tá, que está ali disputando com o Internacional de liderança, pega o Palmeiras lá no Allianz Parque. E o Flamengo pega o São Paulo dentro do Maracanã. Sim, eu acho que o Flamengo é bem favorito, mas daqui a pouco ele não ganha do São Paulo. Eu acho que dos três, o que tem um compromisso menos difícil é o Internacional. E, bom, Pedro, aí eu fecho com vocês, tem que aproveitar, né? É bom a gente botar na balança uma coisa. O Internacional no retorno sai para jogar contra o Atlético e contra o Flamengo. São duas partidas fora do Beira-Rio. Por que eu estou me referindo só aos dois? Porque hoje os dois é os que estão nas pegadas do Internacional. Então, como antes tem Flamengo e Atlético, e o Inter fazendo 3 pontos contra o Corinthians e 3 contra o Curitiba, um deles, pelo menos, vai ficar mais atrasado. Tem o componente, Guerra, para o jogo do sábado, que pode fazer do Internacional um time mais concentrado do que foi contra o Atlético Goianiense. Verdade que contra o Atlético Goianiense era mais da metade de time reserva. Mas houve um momento em que o Inter pareceu ter sentido a facilidade do jogo e desconcentrou da partida. E isso trouxe de volta uma equipe muito inferior, trouxe de volta para o jogo. Se você pensar amanhã o estado do Corinthians, que é tenso, mas que tem uma camiseta muito pesada, e que por ser tenso, por estar sob pressão, por ter tomado um quinteto do Flamengo não faz nem 2 semanas, é certo que este Corinthians vai exigir do Internacional um nível de atenção, de concentração, que como o Inter é melhor do que o Corinthians, ajudará o Inter a vencer o jogo. Na melhor hipótese, na otimista hipótese de que o Inter vença a partida, ele não tem margem para desconcentrar ao longo do jogo, como desconcentrou contra o Atlético em Goiânia. É que o Inter é o zero e vezeiro de recuperar morto, né? E o Inter toma gol no final da partida quase sempre, né? Não, eu digo de recuperar esses times que estão sempre é o Goiás, é sempre esses times que estão para embaixo, tá lá na zona de rebaixamento. O Inter tá às vezes numa grande fase, vai lá e acaba perdendo. Tem que se concentrar, isso que o Maurício está dizendo. Assim, a gente olha, porque não é possível, né? Um time que ganha ou faz um enfrentamento fortíssimo com um time de grande qualidade como o Flamengo e vai lá e perde para o Goiás. Como é que isso acontece? Né? Desconcentração. Cara, Davi, isso aí só vai acabar quando os jogadores assimilarem que não existe jogo jogado, né? Tipo, os caras colocam um empenho fora do normal, assim, para jogos que em tese são mais difíceis, conseguem um bom resultado e depois eles assimilam que contra o Goiás, que é o último da tabela, que já está jogado o jogo. E aí, mesmo assim, com 1 a menos, o Goiás deu um chute em gol e lá se foram uns 3 pontos, ou 1 ponto, se fosse o empate no caso, né? Que acaba faltando no final das contas. Mas será que o Inter, por começar a partida com aquela marcação em cima, que é como o Cudê está colocando o time, pressionando o adversário, como fez magistralmente contra o Flamengo, a ponto de o Flamengo entregar 2 gols para o Internacional, porque seus zagueiros não conseguiram sair daquela estratégia montada pelo Internacional, será que isso não dá um cansaço e no segundo tempo os jogadores não conseguem segurar? Porque Pode ser. Gol no final contra o Atlético Goianiense, é gol no final contra o Flamengo, é gol no final quase tudo que é jogo. Ou talvez o time acabe recuando muito, né? Assim, tem aquela substituição, daqui a pouco entra o Musto, somado ao Lindoso, essa ideia, aí é aquela história, para defender um defensor a mais e não um jogador de meio campo, para ter mais posse de bola.
Mas o problema é que o Inter ele não é um time que toca a bola curto e abre o espaço com habilidade, giro, enfim. O Inter toma a bola do adversário e ele busca o espaço ali, na hora que ele toma a bola, nessa pressão que tu disseste aí, Pedro. Então, às vezes, quando ele pega um adversário assim, muito fechado, foi o caso do Goiás, inclusive, né? O grande exemplo. Ele tem mais dificuldade, assim, né? O Flamengo não é um time que fica esperando o tempo inteiro. Ele arrisca, ele tenta, e aí o Inter toma a bola e busca o espaço logo ali. Acho que o Corinthians, vai ter que jogar, né? O Guerrinha, ele tá num pepino, ele tem que fazer pontos, ele tem que ganhar, e isso é bom pro Inter. Não vai ser um time retrancado lá atrás. Nos últimos 10 jogos do Corinthians no Itaquerão, ele ganhou 2, ou seja, isso que vocês estão propondo aí de que o Inter precisa aproveitar, principalmente porque tem um jogo menos difícil entre os 3 que estão disputando o campeonato nesse momento. Porque o Flamengo pega o São Paulo no Maracanã, sim, favorito, mas é o São Paulo. O São Paulo tem uma boa colocação dentro do campeonato e tem 3 jogos menos. Isso é importante saber também. Eu também não gosto muito do time de São Paulo. E o Atlético Mineiro vai jogar contra o Palmeiras. Esse Palmeiras, Guerrinha, que tu anda dizendo aí que trocou do Luxemburgo pro Cebola, e o Cebola gostou dos jogadores, e os jogadores começaram a jogar, tá tocando 3, 4 em todo mundo. 30 Jogou minutos muito bem ontem. 30 minutos ontem, a cirurgia estava feita, o paciente estava no quarto. 30 minutos. Tá? Foi É o cebolismo. Não precisou nem UTI. Cebolismo. Estão falando em cebolismo, é verdade. Estão falando tipo em ramonismo, cebolismo, né, Duda? Cebolismo. Ontem. O Rony tá jogando bem, ele O Rafael entendeu Veiga ali, voltou a jogar bem. Ele botou o Felipe Melo de volante. O Andrei Lopes não é novidade pra ninguém, né? O Andrei Lopes tá no meio do futebol e quem acompanha há muito tempo. Ele é bom profissional há horas. Passou por Grêmio, passou por Inter, seleção brasileira junto com o Dunga. Tá no Palmeiras como é que é? Comissão permanente, assim, técnico permanente. Então, tipo, poxa, não é novidade que ele é um bom profissional. A novidade é que ele fez algo que o Luxemburgo não conseguiu fazer, que era fazer o time jogar. Porque ontem, jogadores os caras têm, né? Ontem ele fez uma coisa também diferente, ele já botou o Felipe Melo de volante. Isso. O Luxemburgo vinha botando o Felipe Melo de zagueiro, né? Essa é uma mudança emblemática, né, Guerrinha, nessa diferenciação pro Luxemburgo. Puxa, ele ontem o segundo volante do Palmeiras, o segundo volante do Palmeiras ontem, Diogo, era um ex-atacante do Bahia, Zé Rafael. Foi dos melhores em campo. Era ele que jogava perto do Felipe Melo e o primeiro a se soltar quando o Palmeiras retomava a bola para dar arrancada como no primeiro gol, que é ele que dá o passe pro gol do Rafael Veiga, Zé Rafael. Já tinha tido com o próprio Luxemburgo uma experiência de jogar mais atrasado e ontem deu uma resposta excelente. Mas sobre resposta excelente que falta, estou me lembrando aqui que o Duda é um admirador, confesso, por todas as razões que os títulos e as faixas do peito lhe deram, um admirador, confesso, do Luan. E eu tenho uma melancolia, um constrangimento de ver que o Corinthians está nesta fase horrorosa que está, e o Luan é banco desse Corinthians. O Luan está no banco do Corinthians que luta contra o rebaixamento. É triste, hein? Sabe que o Luan é um jogador que ele precisa ser acarinhado, né? Acho que isso ficou... Quando vou pegar até ele fora do Grêmio, futebol, tá? né? Largou, né? Não, porque quando ele estava na seleção brasileira... carinho o tempo inteiro. Quando ele estava na seleção brasileira olímpica, né? Minha mulher faz 16 anos que não me faz carinho. Mas tu é um bruto, né, Pedro? Tu não precisa Tá na reserva, Pedro. Tu é um bruto, tu é um cowboy, Pedro. Sabe aquele cowboy que vai embora opção. depois de salvar a cidade e a mocinha diz pra ele, fique, Isso. e ele, não, tenho mais o que fazer. Pergunta pro Guerrinha aí se ele leva carinho em casa. Tu é um bruto, Pedro. Só a preta me dá carinho. O Guerrinha é outro. Mas o Guerrinha é sensível. O Guerrinha gosta do rei. Né? É outra história. Tu não. Eu sou troglodita. Pedro é um bruto. Isso, é um bruto. Isso. Pedro o bruto. Tá? Então, como tá dizendo, já o Luan é um cara sensível. Tu vê que o Luan é um cara que ele se deixa abalar. Ele se abalou com aquele negócio de ele não ser convocado para a seleção. Né? Para não ter ido para a Copa. Não, Davi, ele se descuidou. Me parece que sim. E na seleção brasileira olímpica, ele entrou e corrigiu o time. Ele tinha ali, e eu vi ele sair daquele jogo final contra a Alemanha, ele sair do vestiário, a alegria que estava o Luan, a alegria, a felicidade dele. Sabe por quê? Ele estava ali acarinhado pelo Neymar, por exemplo, por outros caras ali, mas um deles, o principal deles, o Neymar.
Sabe, ele fazia Corinthians parte não vai da contratar turma. o Neymar, Davi, esquece isso aí. Não Ele- vai ele- ter Neymar no Corinthians, ele vai ter que se ele fazia ajeitar. parte da turma, entendeu? O Luan tem que ter isso. Então, quando ele estava lá com o Douglas, com aquela turma lá, ele rendia, porque ele fazia parte da turma, o Renato. Davi, todo você mundo topa junto uma com ele. réplica? O time para Ô, contratar, Davi, Maurício, o time para contratar o Luan tem que contratar o Luan e a turma, Maurício. Não, tem que ser, entendeu? ele tem que se sentir, ele tem que se sentir cercado, Luan, esse mas tipo de eu- jogador. Deixa eu só resgatar. Pô, e Maurício. outros jogadores vai. assim. Quer ver outro? Um craque que não era, que acabou não sendo craque, o Arilson. O Arilson tinha que ser assim também. Tu quer ver, Davi? A gente tava junto lá na zona mista no Maracanã depois da Olimpíada. Acho que o Diogo Coração tava mole também. esse Davi. O Diogo tava também. E a imprensa do mundo, todo mundo sabia que o Neymar não ia falar, o Neymar tava às turras com a imprensa, tava se sentindo atingido. E todo mundo queria falar com o Luan. Nós ficamos cerca de quase 2 horas esperando e passaram todos os jogadores, pararam, falaram. E aí nada do Luan. Nada do Luan. E todo mundo ali, pô, jornalista do mundo todo. Aí sai o Luan, uma zona mista grande, a gente só escuta no fundo uma caixa de som com uma música muito alta, acho que era até um rap, muito Era um alto. rap, claro. E aí a gente, pô, que isso? Daqui a pouco passa o Luan, ele passa rindo pelos jornalistas. Ele e o Gabriel Jesus. Rindo, e aí os caras, e essa música aí, Jesus? Ah, é do Luan. E o pessoal, Luan, ele não parou pra falar. Aí eu pensei assim, pô, só um pouquinho. Ele é o grande cara da seleção, é o momento dele. E ele trata desse jeito, quem quer falar com ele. Ali eu percebi que o Luan não ia decolar, como a gente imaginava. É que tem um ponto aqui que eu quero fazer justiça, parece justiceiro, deixa eu trocar o termo, mas eu quero lembrar ao Davi como réplica, eu compreendo, há jogadores que precisam mesmo desse tipo de tratamento para poder render o melhor. Não adianta gritar com o cara porque o cara diminui. Mas eu quero lembrar que o Grêmio fez de tudo pelo Luan. Ele tratou com carinho, ele escondeu a lambança do Luan, depois o Renato foi no microfone para cobrar o Luan, teve de todas as modalidades para tentar fazer o Luan voltar a ser o que foi, o Grêmio tentou, Davi. Aí dependeu do Luan e o Luan não quis. Mas E é durante quando, 2 mas aí anos- é quando o encanto se quebra, Maurício. Sabe, quando a química se esvai, É que- Maurício. é que quando não o amor adianta. acabou, A porcelana, Maurício. quando a porcelana quebra. Isso. Mas no caso do Mas jogador, aqui, ó, Davi, o no Luan caso teve do dois jogador- bons. O Luan teve um ano, assim, incrível mesmo, né? 17 e 18 um pouco, né? Será 16 que a gente também, não... 16 jogou É, mais. é verdade. Isso 16 e 17, tem 16, razão. 16 e 17. Mas olha, daqui a pouco a gente já tem mais anos de Luan reserva, comum, meia boca, do que o Super Luan. Qual é o Luan de verdade, então? Mas esse Não, mas episódio... onde ele funcionou bem, com boa movimentação, foi nos condomínios que ele morou. Pergunte para os síndicos. Mas esse o mapa de episódio, calor Pedro, era punk. esse episódio do Maracanã, esse episódio do Maracanã Mapa mostra que de o... calor. O mapa de calor do Luan nos condomínios do cacete. Mas esse episódio do Luan que eu Como é que era a relatei do minutagem Maracanã... dele, Diogo? É, grande. E até às grande. 6 da manhã, mais ou menos. Tinha intensidade. Fala, Leonardo. O Luan ganhava adicional noturno. porque ele era um menino. Ele ainda era menino. de carinho. Pô, Davi, para. O Luan cobrava do Grêmio adicional noturno. Maurício quer carinho pro Luan. O Maurício não quer. O Maurício está Davi, dizendo que o Grêmio deu de tudo pro Luan. O Davi que tá O romântico. Maurício não é. quer dar carinho. O Maurício é como Pedro, é um bruto. É o Mas Bruto também. esse episódio do Maracanã, ele mostra que o Luan não fez a virada de chave do jogador de bola pro atleta de ponta. E ele tinha condições. Isso é o que e o Maurício traz bem, é isso que dói. Esse episódio, ele retrata bem como o Luan levava a carreira dele. E para jogar num grande centro, para jogar. Então, talvez por isso também ele tenha, não por esse episódio, mas pelo conjunto da obra, ele tenha sido alijado pelo Tite da Copa. Porque para dar o salto, para ser o Neymar, o Gabriel Jesus, para estar nessa turma, ele tinha que dar esse salto. E ele não deu. Leonardo, cuida essa aqui, ó. Vestibular da Facate será no dia 4 de novembro, de forma presencial ou online, tá? Informações em www.facate.br. 4 de novembro, hein? Ah, Facate, sabe? Escolhendo qualidade no ensino, né? A FIDA é sólida por natureza. Tintas Killing, a tinta gaúcha, a tinta do Tinga. 2h03, estamos de volta com o nosso Sala de Redação, que tem Banrisul. Não, como é que não... Muito bem. Duda Garbi, o Grêmio joga contra o Atlético Goianiense segunda-feira. Deverá ser reserva? É bom pro Grêmio jogar com reserva? O Bragantino, Bragantino. Corre Assim, risco até de não ganhar?
Porque tem Copa na quinta-feira. Sim. Na verdade, assim, o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro, né? Ele largou, é modo de dizer, ele é a terceira opção, ele tá Sim, de mas lado. ele pode ser eliminado das Copas e aí fica chupando o dedo, não tem nem o Brasileirão. Não, eu só fiz o diagnóstico da ideia, assim, eu acho que não, eu acho que, por exemplo, o Ferreirinha tem que jogar. Por exemplo, o Jean-Pierre tem que jogar. Quem tiver em condição, eu entendo que tenha que jogar. É um jogo importante. É um jogo que se tu ganha com um jogo a menos ainda, que é esse do Goiás em casa, o Grêmio sobe bastante na tabela, porque como o Grêmio não tem mais nenhuma chance de ser campeão, embora matematicamente, né, óbvio que pode pelo turno, mas assim, futebolisticamente não tem nenhuma chance, vamos lá, joga com o que tem de melhor, que eu acho que é mais do que colocou no jogo contra o Atlético Paranaense, né, e deu certo, o resultado foi melhor do que o desempenho. E aí vai pro jogo do Juventude com força máxima. Eu gosto da ideia de tu revezar, mas levar alguns titulares para caso precise. Claro. Eu acho que essa é uma das opções. O Renato falou isso ontem. O Renato falou isso ontem e ainda desafiou, não só a imprensa como todos, vocês que reclamam, os moleques nunca teriam surgido se eu não revezasse, né? Eu penso diferente, assim, eu acho que os moleques surgem. Eu acho que os moleques surgem, às vezes, não por causa do treinador, não só por causa do treinador, às vezes porque a qualidade dos caras se impõe. E aí eles são obrigados a surgirem, né? Embora, às vezes, o Grêmio faça força, parece para alguns ficarem no banco, né? O Ferreirinha é a bola da vez. O Arthur já foi, o Everton já foi. Então, já que você está me perguntando sobre o jogo de segunda, mais perto dá pra gente tentar entender quem pode ser quem pode jogar. Agora, uma coisa é certa, Jean-Pierre Ferreira tem que jogar. Não, e uma coisa assim, porque daqui a pouco tu não vai adiante nas Copas. A Copa é mata-mata, né? Tu pode passar e pode morrer. E aí o Grêmio tem que garantir passagem pra Libertadores do ano que vem, senão ele tá fora do circuito, inclusive. Aí é uma tragédia, né? Fazendo o exercício aqui do time do Grêmio, Pedro, o Jean-Pierre, o Duda acredita que tem de jogar, e eu concordo, o Grêmio tem de recuperar o mais rápido possível, mas pela entrevista que o presidente Romildo deu, acho que foi na terça-feira, no Show dos Esportes, vai ter todo um cuidado com o Jean-Pierre. Ele vai ser lançado aos poucos, ele só vai ser lançado... Ele tá precisando de carinho também. Daqui a pouco termina o ano, né? Tem que jogar o Jean-Pierre. Mas termina em fevereiro, né, Diogo? Mas Mas as coisas estão se decidindo agora, né, Léo? Porque Copa o Grêmio do Brasil, tem receio. mata-mata, tem Libertadores. Sim, eu compreendo esse receio, perfeito, compreendo o receio. Mas o Grêmio tem que trabalhar com a ideia de usá-lo em algumas partidas mais do que vem usando, porque senão não vai se recuperar. Ontem eu estava conversando com o Zé Alberto no balanço final e com o Diori, a rigor, parece que faz tempo, né? Mas o Jean-Pierre, ele tem 6 meses de time titular do Grêmio. Porque ele surge depois daquele jogo no Chile, que o Grêmio leva aquela sapatada lá do Católica, abril, e ele se lesiona em outubro. Então ele tem 6 meses. E depois disso, o Jean-Pierre não conseguiu ter uma sequência. Então o Grêmio decidiu que agora é momento de zerar, de deixá-lo 100%, para não ficar nesse vai e volta, porque ele não consegue ter sequência. Imaginando um time, eu acho que o Kahneman e o Jeromel preservados, né? O Orejuela e Cortez devem voltar. O Robinho e o Luiz Fernando podem jogar, porque eles não podem jogar na Copa do Brasil. Talvez o Matheus Henrique, que ontem disse que sentiu muito a longa parada, talvez jogue uma parte da partida até para ganhar um pouco mais de ritmo. Tassiano e o Churin deve estrear, né? E aliás, se o Churin estrear e se for bem, pelo que o Diego Souza não está conseguindo jogar, começa a se criar uma situação de dúvida. Mas tu observa o seguinte, assim, ó, o Jean-Pierre precisa pegar ritmo. Os primeiros 5 minutos do Jean-Pierre ontem, ele estava completamente desajeitado. Parecia que ele nunca tinha jogado futebol, estava todo torto dentro do campo. Depois ele foi o Jean-Pierre, né? Tá. O Ferreirinha, tá? Que o Duda falou, eu acho que dá sim para concordar com o Duda nisso aí. Ele é um jogador que precisa reparos, ele precisa lapidações, ele precisa atenções, ele precisa melhorar do ponto de vista coletivo. Individualmente, ele é fantástico. Ele ontem passou no meio de 2 jogadores, chegou na cara do goleiro. Depois ele deu um paninho no cara no fundo do campo, que o Davi situou aí, que foi um espetáculo. Quer dizer, ele tem uma técnica exuberante. Ele tem que se coletivizar dentro do processo de jogo do Grêmio. E aí nada melhor do que jogar, né?
Coletivizar dentro do processo do Grêmio é muito bonito, e tu tem razão. Reativo agora, Pedro. Agora você veio reativo, Pedro. Agora matou a pau. Agora a dona Júcia vai fazer um carinho. Agora vai vir o carinho. Mas aí Eu acho que ele recebeu carinho no intervalo. Por isso que ele voltou inspirado. Né? Ele voltou com outro elan. Ganhei o carinho, pedi no ar, ganhei. Fazia 16 anos. Né? A Jussara e o Guerrinha, o Guerrinha faz 35 anos que a mulher não olha pra ele. E ele bota aquele disco do rei, cara. E ele bota e não adianta. Ultimamente tenho ganho carinho só do carteiro. Trazendo as contas. Exato. O pior é que o carteiro tá fazendo... O dia que o Guerrinha for no meu show da Tremenda Noite do Rei... Ei, Pedro, o dia que o Guerrinha for no meu show da Tremenda Noite do Rei, ele vai ganhar carinho e muito mais da patroa. A patroa vai voltar pra casa com uma rosa. Malenotti, o Guerrinha vai na Eletrólise e só coloca assim: eu te proponho. São... Como é que tem cara... E ela responde com... não serve pra mim. Como é que ela responde, eu sou reativo. Como é que tem cara que não gosta do rei, né, cara? O rei é cara. Olha, nem falem comigo, né? Não, contigo não. Quem não tem sensibilidade de curtir o rei tem que ouvir o Tiririca, não é, Guerrinha? Exatamente. Eu tô preocupado com o negócio aí, eu fiquei sabendo ontem, assim, extraoficialmente, que a CBF está, sim, preparando o retorno de torcedores, 30% da capacidade dos estádios, ainda para esse final do ano, talvez no início do segundo turno, acho que já passou isso aí, mas quem sabe em dezembro, tá? E isto me preocupa porque eu acho que isto não pode ser feito ainda, dadas as condições sanitárias que nós temos em muitas cidades brasileiras, inclusive aqui em Porto Alegre. Claro que a CBF está encontrando algumas dificuldades porque os clubes querem, ou vai no estádio de todo mundo ou não vai de ninguém, tá? Isso é uma situação que, de alguma forma, deixa complicada a situação. A outra é que o prefeito municipal pode vetar a participação de pessoas, de torcedores dentro dos estádios. Mas o que eu sei é que a CBF já está orçando máscaras para entregar para os torcedores e já está caminhando no processo de fazer voltar o público ao estádio, o que eu, que defendi veementemente, tomei muito pau aquela outra vez, e muita gente dizia, tu tá cuidando do teu interesse? Sim, eu e todo mundo cuida do seu interesse, para começar o assunto, parece que é só eu que cuido do meu interesse na face da terra, ninguém mais cuida dos seus negócios. Não, é impressionante o troço, tu tá cuidando do teu interesse. O cara tava abrindo loja para meu interesse, não, pro interesse dele. É que o Brasil é um país que não cumpre acordos, né, Pedro? A gente fez um acordo que o futebol era uma atividade que pela sua natureza podia voltar, porque são atletas, eles vão ser testados, se forem positivos vão ser tirados do convívio, não vão transmitir. A gente fez esse acordo, mas aí não podia ter público. Aí passa 2, 3 meses, os caras já pensam em voltar público. Diz que no Maracanã eles já estão até envelopando as cadeiras, assim, um X numa cadeira e depois libera outra para dar o distanciamento. O Brasil quer antecipar a segunda onda, é isso que eles querem fazer, antecipar a segunda onda. Pô, por favor. A primeira informação que eu tinha é que seria no início do segundo turno, mas já é semana que vem, né? Tá, então isso aí eu acho que tá fora. Mas acho que tá passando para dezembro. Agora, eles estão preparando o retorno do público do futebol nos estádios. Agora eu te pergunto o seguinte, tu acha que na hora do gol do Flamengo, os caras vão ficar um em cada cadeirinha, não vão se abraçar, não vão... Tu acha que 20 mil pessoas vão ficar com a máscara direitinho? Vão passar... Vão beber no seu copo. Cada um no seu copo. Tá bom. Não, eu penso o seguinte, Pedro, eu fui defensor muitas vezes junto com você de o quanto o futebol é uma atividade que junta entretenimento com economia, com geração de emprego, e tudo isso precisava voltar. Eu não quero já dar um pé na porta de que os caras mas era o teu interesse também. Eu defendi o teu interesse. Sim, eu não sou maluco, eu sou ser humano, eu lido a favor do ser humano, basicamente, como você. Mas eu digo o seguinte, Pedro, não me incomoda a viabilização, o pensamento, o projeto, a reunião que trata sobre o assunto. Vai me incomodar se esse retorno acontecer contra a palavra dos especialistas. Aí vira incômodo. Por enquanto ainda não me incomoda, porque pensar no retorno
eu acho saudável, como nós pensávamos em datas para a volta do futebol. O que não pode é precipitar, o que não pode é causar insegurança sanitária. E aí nós vamos precisar do especialista que diga, não, é seguro, pode ir, ou não, não é seguro, não pode ir. Tem uma questão, Maurício, que a gente está trabalhando com a ideia de não aglomerar, de manter distanciamento. A gente tudo bem, tu coloca 30% no estádio, fica cada um numa cadeira, tu consegue separar. Até estava contando ontem, antes do jogo, no pré-jornada, que assistiu ao jogo do Shakhtar na Liga dos Campeões, aí deu intervalo, eles fecharam na arquibancada, tinha gente, isso me causou estranho. Portugal tem gente no jogo do Benfica, teve gente no jogo do Portugal da Copa Europa, Liga Europa. Aquela imagem, Maurício, me causou estranhamento, porque a gente já está acostumado com o estádio vazio, né? A questão toda não são as pessoas dentro do estádio, a questão é o deslocamento. Vamos pegar o Maracanã. O Maracanã, 30% é isso, né, que está se falando. Dá quanto? Dá 20 mil. 20 mil pessoas. São 20 mil pessoas fazendo uso do metrô. Porque o Maracanã as pessoas vão de metrô. São 20 mil pessoas no entorno, frequentando bares. É aglomeração. Vai ter o comércio informal em volta. Ou seja, tu tem além das 20 mil, tu tem mais quantas pessoas que vão estar em volta ali do ambiente do jogo? É isso que eu vejo como problemático. Leonardo, a gente tem que fazer o seguinte, o ônibus da Restinga de manhã, ele sai também com aglomeração, tá? O do Sarandi também, tá? Então a questão do metrô, o metrô tá lotado, os trens lá do Rio de Janeiro estão absolutamente lotados, milhares de pessoas naqueles trens. Não é isso que me preocupa, o que me preocupa é que, primeiro, o futebol, ele é exemplar, porque ele é exibido pela televisão, pelo jornal, pela rádio, pela internet e tal, então ele é exemplar, ele te dá uma ideia de exemplo, tá? A segunda coisa é o seguinte, a questão econômica, tá, que a gente falava, como é que os clubes iriam sobreviver sem jogar futebol, ela está resolvida, porque 20 mil pessoas pagando ingresso não resolve a vida do Flamengo. O Flamengo tem outras receitas muito mais importantes. Mas, Pedro, então não tem porquê, cara. Tudo bem, mas é risco desnecessário. A gente olhando para o que está acontecendo no Brasil, tá? É diferente do que está acontecendo na Espanha, por exemplo, agora, na França, que eles estão prometendo até novo lockdown. Tá, mas olhando para o que está acontecendo no Brasil, os cinemas estão voltando. Shows, até o Malenotti vai voltar a cantar. Vai fazer show dele do Roberto Carlos. Por que Carlos. esse desdém com até o Malenotti vai voltar a cantar? Até o Malenotti. Tá? Me livraram nessa, cinema eu fiquei fora. Voltando. Como tu disseste, os ônibus todos lotados. Restaurante, bar, tá tudo funcionando. Tudo funcionando. As escolas estão para voltar agora. O futebol é praticado num ambiente aberto. Ali 20 mais mil ou menos, pessoas. né, Davi? Um lugar como a Arena, por exemplo, cabe 60 mil, vai ter 20 mil. É um monte, gente. É um monte de gente, mas vão estar, em tese, vão estar separados uns dos outros. Davi. Eu estou dizendo em tese. Mas no Brasil todo está tudo voltando. No Brasil inteiro. Mas não precisamos botar o pé na porta, Eu não quero ser previamente contra, Diogo. Eu não quero ser previamente contra. Eu reconheço o risco que você citou. Sobre o desnecessário, é que eu preciso que venha um especialista na situação sanitária brasileira e que diga, não dá. E aí eu vou passar a seguir o que o cara disser não dá. Não vai ser o Rogério Caboclo por conta própria, entendeu? Cada especialista tem uma opinião. Tem uns que mandam tomar um monte de coisa e outros que mandam não tomar nada. Tá tudo muito dividido também. Tem um que é vacina, outro não toma vacina, porque não sei o que. Mas o cara que não mandar tomar vacina, aí você isola num quartinho, deixa o cara, não toma a vacina, deixa no quartinho lá e não fala com ele. Mas Maurício, esse especialista que não quer vacina, ele é especialista em quê, Pedro Ernesto? Especialista em quê? Ele é médico? Não, Pedro. Especialista em medicina não dizer que não quer vacina, eu não vi ainda não. Quer ver? Eu acho que a volta além de toda a questão do comércio informal em volta da torcida, tem toda a estrutura de um jogo, né? Funcionários, seguranças. Eu acho que vai estar expondo muita gente, e como o Pedro disse, a vida financeira dos clubes, ela foi abalada, mas já se encontrou soluções, os clubes tiveram de encontrar novas soluções e novas saídas, né? E buscaram soluções para a falta de recursos, foram criativos, coisa que não estavam sendo, porque estavam numa zona de conforto. Não vai ser um terço do estádio que vai salvar a vida não vai resolver, claro. Agora deixa eu dizer para vocês, tá? Não tem especialista que diga que eu não peça no 37 mil, Galeto Mamãe. Qual é o número mesmo? Qual é o número? 37 mil.
São 2h24, olhando o Gaúcha ZH, Kelly Matos manda dizer que a gravidez da Andréia e a sensibilidade do Lédio, numa homenagem que foi feita ontem no Sport TV, porque o senhor André Rizek casou com a Andréia Sadi e ela está grávida de gêmeos. Isso é um negócio espetacular, né? O cara criar 2 filhos ao mesmo tempo, um já é difícil, imagina 2, né? Mas aconteceu. Foi no Seleção Sport TV. De ontem, né? O Lédio entregou, e aí o Rizek travou, né? Porque não esperava. E aí eles bateram palmas pros dois lá. Bem legal. Que legal. Tem cara que tem trigêmeo, né? Deve ser uma confusão. Sempre tem um com febre, um chorando. William Bonner, né? Mas tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Salário família é 2 vezes, né? Mas em compensação, o preço do colégio, se for botar no particular, 3 filhos no Anchieta, não sei aonde, aí antes disso, o preço da fralda, imagina, é o dobro, né? Tu triplo, bota 2, 3 na escola, tu vai pedir um desconto, os caras te dão lá 3% de desconto. Eu fico especialmente contente pelo André Rizek, que eu me dou muito bem com ele, gosto muito do Rizek, eu conheço ele há bastante tempo, porque aconteceu com ele algo bastante chato tempos atrás, que foi o seguinte: ele trabalhava na revista Placar, tá, e fez uma matéria não me lembro agora, era com os garotos de divisões de base, que rolava drogas, alguma coisa entre eles, tá? Eu não me lembro agora exatamente qual era o teor. Eu sei que ele até foi contra o título da matéria, não queria que a matéria saísse daquele jeito, tal. Acabou saindo. Pediu para mudar, exatamente. E a matéria saiu daquele jeito com o qual, inclusive, ele não concordava, né? E o que aconteceu foi que as famílias desses guris aí o processaram, né? Ele foi processado por todas essas famílias e perdeu o processo. Só que a editora Abril tinha sido vendida e não o apoiou. E aí aconteceu que ele foi condenado e teve que pagar mais de 300 mil reais no processo, o que é algo extremamente assim, irregular, vamos dizer assim. Em geral, os veículos apoiam seus repórteres, né? O repórter está fazendo aquilo ali. Absurdo que aconteceu com ele, Davi. Um absurdo que aconteceu com ele. Sim, o repórter está fazendo aquilo ali por um veículo, né? E a editora não o apoiou. Então, foi uma injustiça que aconteceu com o Rizek, que é um baita profissional, né? E a Andréia Sadi também, uma grande repórter, né? E bonito isso, né? Agora, os dois juntos, os dois Andrés, né? E agora tendo... E os Rizequinhos, assim como o Lédio chamou, os Rizequinhos. O André Rizek é o cara que trouxe a reportagem sobre a máfia do apito, né? Que mudou. O Edilson é dele, né? Exatamente. Foi o homem é furioso, né? Depois saiu até vou puxar brasa para o meu assado. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo fez um livro e reuniu várias reportagens assim dos últimos anos. Uma delas era do Rizek, teve uma minha de 2002 na 0 Hora sobre o desemprego no futebol. Era o Desemprego Futebol Clube, lá em 2002. A gente descobriu ali, ninguém falava ainda no time do sindicato que estava se formando. Um dos entrevistados foi o Odair Hellmann, né, que ele era jovem ainda. Por sinal, o sindicato dos jogadores deu problema, né? O presidente parece que andou levando algum, né? Mas houve troca daí, né? O próprio sindicato agiu, destituiu a diretoria, colocou outra no lugar e está reavendo os valores, inclusive. Mas o Odair era jovem e estava desempregado, e ele teve a grandeza de ali, jovem ainda, dizer: olha, eu sou desempregado e eu quero falar para ajudar muitos jogadores que estão desempregados. E aí eu conheci o Rizek ali, a gente fez o lançamento do livro em algumas capitais, e a partir dali eu fiquei conhecendo ele. O Davi também conheceu muito, né, lá no Redação Sport TV, ele ia direto também. Sim. É um baita repórter. Grande. É um baita repórter. E um belo apresentador também, né? Belo apresentador. Bom, deixa eu falar para vocês que o Alemão vai trazer agora as informações que serão tratadas no programa que se segue, a saber, o Gaúcha Mais. Então, por favor, Leandro Stout, o alemão do programa, né? Esse alemão normalmente come uma cuca de tarde, sabe? Essa coisa assim, aquelas coisas de alemão e tal. Então me conta o que tu tem de reportagem aí, fala aí. Pedro,